onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fluir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala de Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Aleluia, graças a Deus. Eu estava com saudade desse filme maravilhoso. Eu creio que isso tem, irmãos, é 274. Eu penso que é o mesmo número. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar. Eu quero me alegrar. É o 274 desse cântico antigo. Não sei se você vai corresponder aí com o corrigido. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor me inspiram com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, Filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, e que por mim naquele leio triste
Graças a Deus. Passa tão rápido, nós já cantamos dois. Aleluia. É bom louvar o Senhor. É bom. A gente sente a presença dele nesses cânticos maravilhosos, né? E também vamos cantar mais este. Peregrino, sou peregrino na terra, longe estou do meu lar. Vamos louvar o Senhor neste maravilhoso. Sou peregrino na terra, 319. Longe estou do meu lar. Minha alma nela te Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Embora às vezes o crente as dores sofra na cruz, gozo terá permanente quando no céu ver Jesus, de glória coroado no trono divinal, por anjos sempre louvado, num coro celestial. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar em Cristo, tendo já crido, só pela fé viverei, pois Deus nos tem prometido que
viva de amor. No céu de luz, vou descansar com meu Jesus. Hei de orar. Aleluia! Graças a Deus por esta segurança, maravilhosa segurança. Como o Bernardo disse, se nós esperássemos somente glórias aqui nesta terra, nós seríamos as pessoas mais miseráveis. Nós não esperamos outra glória, a glória do além. Glória do além. Aquela sim, aquela é sublime, aquela não passa, aquela riqueza não passa. Graças a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Somente eu não queria esquecer de dizer para o irmão Kainan, se tivesse jeito de continuar aquela mensagem do pastor Joaquim Gonçalves hoje. Foi metade mais ou menos, né? Se o irmão conseguir pôr novamente a outra metade, muito bom aquela mensagem, sombra, né? Sombra. E o verdadeiro crente não usa desse recurso, né? A sombra é um recurso, só que é um recurso de Satanás, né? Ele não usa isso, ele só vê as coisas boas do irmão, ele só mostra as coisas boas. O Espírito Santo, ele consegue. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do seu mau caminho. Ele convence de uma forma tão suave. O Espírito Santo convence o pecador do seu mau caminho. Suavemente. E essa dinâmica é uma das coisas que um pregador anela. Essa dinâmica também está ligada não só ao pregador, não só a ele que precisa, mas também quem toca, né? Quem toca no instrumento. Ele treina, ele se dedica. Mas o mais importante é a dinâmica do Espírito também. Né? Dinâmica. E tudo que vamos fazer está ligado a uma lei, né? Uma lei. O amado irmão nosso, Billy Paul Brennan, ele via o irmão Brennan ficar 5 horas dentro de um quarto, se dedicando. Ele perguntou ao papai, por que o senhor fica? O senhor não precisa ficar tanto tempo assim, dedicando. Mas o irmão Brennan dizia, ele quer que eu fique lá todo esse tempo,
para falar comigo. E dando este exemplo, ele foi um exemplo em vida aqui na Terra. A música na igreja é um ministério. É um ministério que deve ser encarado com seriedade, deve ser encarado com reverência. E as bênçãos que vêm sobre alguém que trabalha na igreja não se pode mensurar, não tem como calcular. Eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã nos Estados Unidos e hoje ela está, eu creio que mais de 60 anos, 65 anos, e ela dando aquele testemunho dela, muito maravilhoso o testemunho. Ela disse que nasceu num lar que tinha tudo. Tinha tudo. O pai dela era um homem dos negócios, bem sucedido. E ela disse no seu testemunho, eu tinha tudo, mas não tinha nada. E por ela ser a irmã caçulinha, filha caçula, o pai dela fazia tudo que ela queria. E eles não eram religiosos, aí ela falou, não quero ir na igreja. E a princípio o pai dela não quis deixar ela ir na igreja. Mas como ela era a irmã, a filha mais nova, né? Acabou deixando ela ir na igreja. Ela conta que ela começou a se reunir. Irmã Biscal, é o nome dela. Tem esse testemunho dela na internet. E ela disse, eu cantava todos os corinhos. Eu comecei a aprender todos, eu queria aprender todos os corinhos, com 8 anos de idade, 7 anos de idade. E eu queria aprender todos os corinhos. E um dos corinhos que eu aprendi, olha que coisa interessante, né? Foi aquele um assim, ó, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Uma criança. E depois ela chegou a tocar na reunião, no encontro do irmão Branco. Ai que bênção, né? Privilégio. Se eu fosse o engraxado do profeta, eu ficaria bastante feliz em engraxar o sapato dele. Que privilégio, né? Ela tocou seu teclado, seu piano, né? O piano da igreja, ela tocou para as reuniões do irmão Branco. Que privilégio, que bênção. E numa reunião, ela, pelo que ela conta, ela era muito assim, não era assim tão extrovertida, né? E ela disse que terminou o culto, ela ficou atrás de uma porta, ela ficou atrás da porta ali. E terminou o culto, e o profeta de Deus saindo, passando junto com as pessoas, ali saindo. Ela estava atrás da porta, a irmã Brenda fez questão de ir até ela. Quando falou com ela pela primeira vez, ainda jovem, e disse, irmãzinha, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai fazer tudo por você. E ela falou que aquelas palavras não foram palavras ao vento, mas elas entraram naquele pequeno coração, ainda adolescente, ainda jovem. E depois ela dá aqueles sequência de testemunhos. Mas teve um princípiozinho, teve só um comecinho ali. Né? E a gente vê que isso funciona. Realmente é uma coisa real, não é uma coisa. E nós vemos o irmãozinho Namã, né? E nós vemos que trazemos alguns desenhinhos para ele fazer.
fazer, aquelas coisinhas. Irmão, isto tem o seu lugar, é uma bênção de Deus para os nossos pequeninos também, né? E aquilo cresce, é uma semente, né? Uma semente que é colocada ali. E isso deixa a gente bastante pensativo, né? Pensativo. E o irmão Brana diz que lance o pão sobre as águas e ele voltará para você abundantemente. Abundantemente. Cante um corinho. Cante um corinho. Mesmo no seu trabalho, ali em casa, a dona de casa, do nada ele pode dar um glória a Deus, sentida pelo Espírito Santo. Sentindo. Porque tudo é uma maneira, como se aproxima de Deus. Como se aproxima de Deus. E ele tem feito grandes coisas por nós, assim, na simplicidade. Na simplicidade. Nunca perder a simplicidade do Evangelho. Nunca perder. Nós temos que ter esta sensibilidade. E quando o pregador, o dirigente do culto, ele vem aqui e lê esse parágrafo, por exemplo. Esse parágrafo 42 da mensagem O Sinal. Parágrafo 42 da mensagem O Sinal. E nós não estamos aqui de pé somente para ser vistos pelos outros. Nunca vemos aqui para que os demais vejam que tipo de roupa nós estamos usando. Nós vimos aqui por uma coisa, como o nosso irmão fez a oração. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Que venha a nós. Nós queremos isto, porque esta é a única coisa que vai significar algo para nós. Algo que vai ser sustentável. Sustentável. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai ser sustentável. Sustentável. É ela que vai nos ajudar em todos os momentos. A palavra de Deus. Nós somos uma gente muito moribunda. Todos os seres humanos estão rumando para a eternidade. E então temos esse tempo que nos é oferecido para tomar nossa decisão por qual estrada nós vamos andar. Qual estrada vamos andar? E a estrada está diante de nós. Podemos tomar o lado direito ou o lado esquerdo. Então, podemos tomar o lado que nós desejamos escolher. E esta é a maneira que Deus determinou. Deus determinou para Adão e Eva escolher pelo livre-arbítrio qual estrada eles iam andar. E esta é a maneira que Ele determinou para nós também. Devemos recordar que seja o que for que façamos, o que for que fizermos, quão bem sucedido nós seremos nesta vida, sejamos nesta vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Então se Ele é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, desejarmos Ele ansiosamente, então seríamos os mais loucos em não aceitar isto. Seríamos e estimar e amar isto. Amar o quê? A palavra. Se reunir para ouvir a palavra, se reunir para louvar ao Senhor, para recebermos mais dele. Não é só aceitá-lo, mas chega-se a algo maior que isso. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira. É para ser usado. É para buscar como bênção mesmo, uma fonte de água viva dentro do nosso ser constantemente. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos melhores a cada dia. Nós vamos ler a nossa Bíblia. Antes, porém, eu gostaria de ler mais um trecho aqui da mensagem Comunhão. Tão simples, mas que fala tanto ao nosso coração. Eu, por assim dizer, subi com minha esposa numa montanha.
estávamos juntos conversando, e muitos deles vêm aqui no tabernáculo, aqui, creio que o irmão Softman, sua família está ali atrás, o irmão Tom Simpson e a irmã Maguire, o irmão Maguire, e todos tivemos uma ocasião muito boa no Senhor. E assim que subimos, eu e minha esposa, até a montanha, a qual fica logo ali no sul de Fênix, e nos afastamos daquela pressão, a pressão da cidade grande, né? Pressão de uma cidade moderna. Não é de se admirar que quando as pessoas começam a se multiplicar na terra, o pecado e a violência se estabelecem. E olhei para lá, e sentados bem lá no alto, os dois conversando, né? Para podermos ver o vale de Fênix. Eu disse para minha esposa, quantas vezes será, desde que estamos assentados aqui nestes 15 minutos, que o nome do Senhor Jesus foi tomado em vão? Nesta cidade, cerca bem na área metropolitana, contando com Tempe e Saint-Lô, e por ali suponho que esteja bem a 1 milhão de pessoas neste vale. Eu disse, 300 anos atrás, a comparação do irmão Branco, não havia nada senão cactos, coiotes aqui, e provavelmente aos olhos do Senhor seria muito melhor se ele estivesse assim hoje. Seria muito melhor. Isto mesmo. Embora uma grande, bela cidade que construíram, e belas casas e assim por diante, é muito bonita, mas seria melhor. Seria melhor se os homens e mulheres estivessem andando nas ruas para lá e para cá com suas mãos levantadas assim, glorificando a Deus e agradecendo a Ele, mas em vez disso é xingar, agir indevidamente, beber e só deixar a civilização vir, e a perversidade está aí. Eu disse, quantos adultérios foram cometidos na noite passada nesta cidade? Quantos bêbados, quantos lares destruídos, quantas coisas desordenadas foram feitas na última hora nesta cidade? E a esposa me disse, ela disse, então, algo assim, enquanto eu pensava, de que adiantaria vir aqui então? Por que você então deixou o lugar onde mora para vir aqui para pregar para esse povo? Por que você fez isso? Então eu disse, a coisa é esta, apesar de tudo isso, todo pecado, toda degradação, o que certamente é assim com a maioria faz coisas erradas, mas há uma pequena minoria que crê no Senhor Jesus Cristo. Há uma pequena minoria. Quantas orações, o profeta diz também, leais, subiram ontem à noite ali embaixo, só de virem ao culto. Quantos irmãos louvaram a Deus e cantaram, adoraram o Senhor? Quantos? Tem um lado bom também, né? Um lado bom. As duas estradas, os dois caminhos. E pela graça de Deus nós estamos aqui nesse caminho maravilhoso, louvando ao Senhor para ouvir a palavra, para entrar na sua presença. E nós vamos então ler, irmãos, a Bíblia. São Mateus capítulo 13, versículos 24 a seguir, de São Mateus capítulo 13. Vamos ler a santa palavra de Deus, a única que pode nos ajudar é a voz de Deus, que é a sua palavra. Tudo passará, mas as palavras de Deus permanecerão eternamente. São Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu
no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, feixes para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Amém. Podem se sentar, irmãos. Deus abençoe a palavra nos nossos corações. As sementes, as duas sementes, é que o profeta pregou esta mensagem, a semente da discrepância. A semente da discrepância. Discrepância quer dizer discórdia. Discórdia. Semente que discorde de discórdia. Há uma semente que não crê nas Sagradas Escrituras. Você mostra para ela o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ela diz: eu não creio nisto. Ela prefere ser batizada em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, quando não existe nem sequer uma pessoa que foi batizada em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não tem nenhum registro bíblico que fala isso. Mas nós temos nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, 4 registros batismais sendo realizados: batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. A semente da discórdia não concorda. Ela veio para discordar. Ela não concorda com a palavra. Mas a semente de Deus se identifica com as Sagradas Escrituras e se inclina para ela e diz amém, e pratica aquelas coisas que estão escritas nas Sagradas Escrituras: os mandamentos, o batismo, a Santa Ceia com pão asmo e vinho e o lava-pés. A semente de Deus aceita estas coisas de bom grado, obedece à palavra de Deus. No parágrafo 29, o profeta diz da mensagem da semente da discrepância: agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, a sua família, isso é a família de Deus, né? Para guardar esta palavra, obedecer esta palavra. Era a única defesa deles, era esta palavra, guardar esta palavra. Aqui veio o inimigo e quebrou esta barreira e semeou uma semente de discrepância, uma semente contrária à palavra de Deus. Se isto era discrepância lá no princípio, isto ainda é discrepância hoje também. Qualquer coisa que for adicionada, qualquer coisa que é adicionada à palavra de Deus, é ainda a semente da discrepância. Eu não me importo de onde isto venha, se isto é de denominação, se isto é da fonte militar, se isto é dos poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma semente de discrepância, uma semente de discórdia. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho e diz que os dias dos milagres são passados, isto é uma semente de discrepância, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado e cura hoje também. A cura divina é tão real hoje quanto ela foi lá nos dias dos apóstolos. Porque Jesus disse que estaria com os apóstolos, manifestando os dons, manifestando as curas através dos apóstolos, até o fim do mundo. A era apostólica não acabou ainda. O apóstolo Pedro morreu, apóstolos todos morreram,
mas o espírito que estava neles não morreu. O espírito que estava em Pedro não morreu. O profeta diz que Deus leva o seu homem, mas não leva o seu espírito da terra, até a sua segunda vinda. Então Pedro morreu, mas levantou outro homem. Levantou outro homem, e este espírito entrou dentro desse homem também, e ele realizou as mesmas coisas, curas, milagres que Pedro fez. O Espírito Santo realizou em outro corpo de carne, outro homem, outro irmão nosso, digamos assim. E este Espírito é vivo hoje. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maior que estas haverá. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, é um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, em cada detalhe, o ontem, hoje e eternamente, quando ele diz que os milagres já passaram, não tem mais, quando ele diz que a era apostólica já passou, não existe mais, isto é uma semente de discrepância. Quando eles dizem não há tal coisa como a cura divina, isto é uma semente de discrepância. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. A semente genuína de Deus é sufocada com isto. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado, o diabo. E nós sabemos que era em Gênesis capítulo 1. Ali nós encontramos, e bem aqui no livro de Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com sua palavra, como sendo o diabo. E ele diz: é nesta mesma data que estamos também. É a mesma coisa, hoje também, em 2020 é a mesma coisa. Qualquer coisa que semeia discrepância, qualquer doutrina contrária à palavra de Deus escrita, ou alguma interpretação particular que é colocada e escrita, isto é semente de discrepância. Deus não honrará isto, Ele não pode honrar. Isto não se misturará. Isto certamente não vai se misturar com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Não se pode hibridizar a palavra de Deus, misturar ela com dogmas e credos. Isto é impossível. É a coisa genuína, tem que ser a coisa genuína, a semente da discrepância. Agora, nós encontramos quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz a um filho, Abel. Semente de Deus, Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isso deu à luz a um Caim. A Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Um deu à luz a um justo, e o outro deu à luz a um injusto. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância. Ela deu ouvidos à palavra de discrepância, contrária à palavra de Deus, e isso começou a rolar. A bola do pecado começou a rolar exatamente ali, e tem rolado desde então. E nós nunca tiraremos isto fora, até que os anjos venham e segreguem a coisa. E Deus tome seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem estas duas vinhas. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém, notem, suas sementes cresceram juntas, as duas sementes, desde o princípio, crescendo juntas. Exatamente como Deus disse aqui no 13º capítulo do nosso texto de hoje à noite, de Mateus. Deixai crescer ambos juntos. Agora, Caim foi até a terra de Nod.
encontrou para si uma esposa e casou-se com ela. E Abel foi morto por Caim. E Deus levantou outro no lugar de Abel, Sete. Deus levantou Sete para tomar o lugar de Abel. E as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora nós notamos que eles se ajuntaram. Cada um deles se ajuntaram. O bem e o mal. Agora nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vezes após vezes. E Deus tinha, isto tornou tão ímpio, até que Deus teve que destruir a terra. Porém, eles finalmente surgiram, até que estas duas sementes, a semente da discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. E isto culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. Pois ele, Jesus, era a semente de Deus, ele era o princípio da criação de Deus, ele era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu filho da perdição e veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era semente do diabo. Veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio. Caim, seu pai anterior. Judas somente brincou de igreja. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus. Se tivesse fé, não teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discórdia, de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, ter amizade com o Mamon e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disto. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante e retornar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele escolheu para seguir como um enganador. Ele semeou a semente da discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isto não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância hoje, tentando encontrar favor com os homens. Mas nós precisamos, diz o profeta, encontrar favor com Deus, encontrar com a graça de Deus, não com os homens. Porém, Judas havia feito isto, tentando encontrar favor com as religiões e com os homens, e estas discrepâncias foram seguindo e culminaram nele. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feito carne e habitou entre nós. Então, a palavra é uma semente. É uma semente, amém? Amém. Amém. A palavra de Deus é semente. Então a semente se tornou carne e habitou entre nós. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, Jesus também se tornou carne e habitou entre nós, a semente genuína de Deus. Judas nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé fabricada. Mas a fé genuína de Deus crerá em Deus. A fé genuína de Deus crerá nesta Bíblia do jeito que ela está escrita, sem nenhuma interpretação de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, de nenhum homem, de nenhum doutor. A fé genuína dentro do crente faz com que ele creia nesta escritura com todo o seu coração e a obedeça. A Bíblia nos diz que se nós adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra dessa Sagrada Escritura, a nossa parte será tirada do livro da vida, Apocalipse 22, 18. O último capítulo de Apocalipse. No primeiro princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus disse para
não romper uma palavra disso. Cada palavra deve ser guardada. Eles deviam viver por esta palavra. Jesus, no meio do livro, veio e disse isto na sua era, e disse: o homem não viverá somente de pão. O homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. Esta é a palavra que procedeu da boca de Deus. E na era final de Apocalipse, nos predisse que todo aquele que tirar uma palavra do livro, ou adicionar uma palavra a este livro, sua parte será tirada do livro da vida. Sendo assim, não pode haver nada irreal. Nada. Nós não podemos pegar nenhuma imitação, diz o profeta. Somente devemos crer na genuína e inadulterada palavra de Deus. Os filhos de Deus farão isso, as filhas de Deus farão isso, os quais eles não nasceram pela vontade do homem, ou por apertar a mão, ou por alguma forma de batismo, porém nascidos no livro de Deus desde antes da fundação do mundo pelo Espírito Santo. É a palavra manifestada, é a palavra manifestando-se a si mesmo através deles. Esta é a genuína semente de Deus. O inimigo se une a uma igreja, se torna muito religioso, ortodoxo, religião tal, eu sou tal, credo e dogmas, porém isto é uma discrepância. Denominação é discrepância. Qualquer coisa que interfere com esta corrente da verdade genuína da palavra de Deus é discrepância, é semente de discórdia. E nós vimos isso no culto anterior, que as denominações elas separam a fraternidade, elas separam, mas a palavra de Deus nos une, a palavra de Deus unifica. Pedro não conhecia Paulo em um certo tempo, e quando os dois se encontraram, sem conhecer um ao outro, o mesmo evangelho que Paulo pregava, Pedro pregava também. Por quê? Porque era o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro, estava em Paulo, falava a mesma coisa, não era semente de discrepância, não era semente de discórdia. E como nós sabemos? Como nós sabemos que estamos na palavra genuína de Deus? Nós dizemos, eles têm o direito de interpretar isto? Não tem. Não tem o direito, nenhuma igreja tem o direito de interpretar isto. Ninguém tem o direito de interpretar a palavra de Deus. Deus é o próprio intérprete de sua palavra. Ele que interpretará-la. O homem só precisa obedecê-la. Ele promete isto, logo que ele faz a palavra operar. E essa é a interpretação da mesma. Quando ele a promete, então, ele a cumpre. Isto é a interpretação da palavra. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância. Semente de discrepância, certamente é. Graças a Deus pela palavra. Graças a Deus pela mensagem de Elias. Esta palavra que nos ajuda a vencer. Eva deu ouvidos a uma semente de discrepância. Porque Deus tinha dito, do fruto de todo o jardim vocês podem comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, porque no dia que vocês comerem dele, neste dia vocês vão morrer. Era a voz de Deus, era a palavra de Deus. Eva não tinha uma Bíblia como nós temos, mas ela tinha a palavra de Deus. Poucas palavras. No dia que vocês comerem, a Bíblia dela era essa, de Adão e Eva. No dia que vocês comerem, neste dia vocês morrerão. E Eva deu ouvido
a semente da discrepância, que era a serpente, que era um animal mais astuto e inteligente das alimárias que o Senhor Deus tinha feito sobre a terra, diz a Bíblia. E ela tinha uma faculdade, a serpente, ela conseguia falar, inclusive. E ela conversou com Eva. Ela disse para ela: Deus disse isso? Sim, Deus disse. Quanto tempo que levou para a serpente enganar Eva, não se sabe. Quanto tempo que a serpente manteve aquele diálogo, aquela conversa, amizade com Eva. O inimigo é sutil. O inimigo, ele quer fazer amizade conosco, irmãos. Ele é sutil, ele é enganoso. A semente da discrepância é boazinha. A semente da discrepância é educada. Não é rude como foi Pedro. A semente original é rude. Uma semente, pregador, pastor, que tem a semente de Deus dentro dele, ele é mal entendido muitas vezes. Porque ele fala a palavra de Deus do jeito que ela é. E a palavra de Deus do jeito que ela é, não é muito popular. Mas ela produz um efeito benéfico. Ela produz cura. A palavra de Deus do jeito que ela é. Ela produz libertação. A palavra de Deus do jeito que ela é, lida e pregada, ela expulsa demônios. Não é necessário fazer fila de oração e ficar orando. Nós temos isso, é bom. Mas somente com esta poderosa palavra sendo pregada, a cura acontece. A cura acontece na vida de cada irmão, de cada irmã, quando a palavra poderosa de Deus está sendo pregada. Que sermão que Jesus pregou para Zaqueu? Jesus era a própria palavra. Jesus não fez um grande discurso para que Zaqueu se arrependesse. Não fez. Somente foi suave com Zaqueu, né? Foi dócil com Zaqueu. E disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. A palavra. Ele era a palavra de Deus em carne. Deus em carne. E ele foi ali na casa de Zaqueu. Eu penso, amados irmãos, que ele não deu nenhum sermão de Zaqueu, porque não era característica de Jesus dar sermão a ninguém. Jesus era democrático. Nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Ele era dócil, ele era suave, e ali todos ali festejando ali, e do nada Zaqueu se levanta e diz: mestre, tudo que eu roubei, eu vou devolver quadruplicadamente. Se eu enganei alguém, eu vou. Que transformação! Essa é a transformação da palavra. Isso joga por terra esses marabalistas da cura divina. Joga tudo por terra, querendo criar um grande nome para si, querendo ser o grande doutor fulano de tal. Não existe pessoas grandes no nosso meio. O único grande no nosso meio é o Espírito Santo. Esse é grande. É Ele que convence o homem do mau caminho. Se você deixar este Espírito Santo descer no seu coração mesmo, se eu deixar este Espírito Santo me liderar totalmente, oh irmãos, como dizemos no culto anterior, somente com a força de 3 ou 4 pessoas, mas cheias do Espírito, não cheias de dogma, não cheias de credo, não cheias de pensamentos próprios. Mas se tomássemos, o profeta disse na mensagem que nós lemos no culto passado, nós não precisamos de 10 mil, de 1000, de igreja cheia. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Seja 4, seja 5, seja 6. Mas cheios deste Espírito Santo, nós agradaremos ao nosso bom Deus. Nós iremos fazer a coisa certa.
É isto que importa. É o quanto do Espírito Santo há em nossas vidas. Não o quanto nós conhecemos as Sagradas Escrituras, mas o quanto de Espírito Santo tem em nós. Notem que eles estão agora sendo ajustados. Eles estão sendo ajuntados para ser queimados. Você notou? O joio está sendo ajuntado para ser queimado. Jesus disse: colhei primeiro o joio, atai em feixes, e então colocai todos os feixes em um monte, e eu os queimarei. Cada molho, molho tal, molho da igreja tal, denominações são molhos, são feixes, estarão todos se ajuntando. A mensagem de Jesus Cristo não é ecumênica nesse sentido, não. Jesus orou para que nós fôssemos um, mas a semente original de Deus, ela vai se ajuntar sendo um. Mas a semente original de Deus não se ajuntará com semente de discrepância. Nesse ecumenismo, concílio mundial de igrejas, todas as igrejas se unirão, somente ficará 2 igrejas no final de tudo. A igreja falsa e a igreja verdadeira, a semente genuína de Deus e a semente da discrepância, somente 2 sementes. Dizem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Então ele também disse, como podem andarem juntos 2 se não tiverem de pleno acordo? Ele disse um, como ele e o Pai são um, e o Pai era a palavra, e ele era a palavra feita manifesta. Ele era um com o Pai, Jesus era um com o seu Pai, porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus, e assim é isto hoje, ou outro dia, qualquer dia, sim, ele é o mesmo, sim, Senhor, este Deus é um, ele deseja também que nós sejamos um. Como pode ser este ser um, este negando o nascimento virginal, e este não, nega a cura divina, e isto e aquilo, todos eles em uma confusão total, como essa. Alguns deles nem mesmo creem em Deus, creem que ele era um filho de Deus, creem que ele era o filho de José, chamado filho de Deus. Certamente, os irmãos gêmeos, eles citam as religiões, cada uma crê de uma forma, cada um crê de uma maneira. Uns dizem que ele não era divino. O profeta diz que se ele fosse somente um homem simples e ele não fosse divino, ele seria o maior enganador que o mundo já teve. Mas não é assim. Ele era Deus, ele era divino. Ele era divino, ele era a deidade. Ele mesmo feito carne entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Certamente isto é o que ele era. Agora nós vemos que a discrepância tem entrado agora. Nós sabemos que está aqui. Ninguém pode negar. Oh, que coisa! Somente notem. Ele destruirá este grupo que afirma estar servindo a ele mesmo. Ele destruirá. Deus plantou a sua semente desde antes da fundação do mundo. Eu estou encerrando. Ele plantou a sua semente. Deus plantou a sua semente antes da fundação do mundo. Ele é o único Deus verdadeiro. Não há nenhum outro Deus além dele. Eu sou Deus e o único Deus, ele disse. Jesus disse, este é o mandamento. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus, eu sou Ele. Por que buscais outro? Um outro virá. Eu venho em nome do meu Pai, e vós não me recebeis, porém um outro virá em seu próprio nome, e a Ele vocês receberão. E eles fizeram isto em Niceia. Eles fazem isto hoje também.
Eu venho em nome do meu Pai e vocês não, mas em nome da igreja tal eles querem. Em nome da tal denominação eles querem. Eles defendem a denominação como se fosse o Deus. Porém, quando isto se trata desse nome de Jesus Cristo, eles somente vão tão longe disso quanto eles possam, negando o batismo em nome de Jesus. Eles não desejam ter nada a ver com isso. Eles desejando não ter nada a ver com isso, não anula esta palavra. Eles podem não querer ter nada a ver com isso, mas isso não significa que esta palavra será anulada. Ela continua poderosa em si mesmo. Não adianta negar. Eu não creio nisso, eles dizem. Como se fosse anular a palavra de Deus. Mas ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o fundo da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir o coração de cada um. Você é uma semente de Deus, irmão. E ele sabia, desde antes da fundação do mundo, que você estaria aqui ouvindo esta palavra. E ele sabia para que lado você ia inclinar. Você ia inclinar para o lado desta palavra. Foi ele que plantou você. Você é semente dele. Ele sabia que essa semente não ia inclinar para dogmas, credos e denominações, embora uma vez nós estávamos enganados nelas. Mas quando o sol, Jesus Cristo, o sol, brilhou sobre nós, aquela semente germinou, nasceu. Oh, graças a Deus. Aquela semente, quando ouviu esta palavra, tinha algo, uma semente dentro do seu coração que se identificou com esta palavra. Aquilo que está dentro do seu coração não se identifica com igreja mais nova, igreja mais antiga, igreja maior. Não é isto o seu desejo. Você deseja ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, depende desta palavra. Tem que ouvir esta palavra, tem que dar ouvidos a esta palavra para ser cheio do Espírito Santo. Dogma não enche ninguém de Espírito Santo. Denominação, ter seu nome no livro de uma igreja, não te enche do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. E como que eu faço para nascer de novo? Como que eu faço? De que jeito? A Bíblia diz, por um Espírito nós somos batizados em um corpo. Pelo Espírito. Qual é esse Espírito? É o Espírito Santo. Não é por nenhuma igreja que nós somos batizados no corpo de Cristo. Não é por ter uma carteirinha de rol, de membro mais antigo. Não é por ser veterano na igreja tal, não. Mas é por um Espírito, este Espírito Santo, nós somos todos batizados em um corpo. Na visão de Deus não existem pequenas pessoas, grandes pessoas. Na visão de Deus não existem grandes homens e pequenos homens. Na visão de Deus estamos todos nivelados. Todos nivelados. No mesmo nível. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas, nos voltando para esta palavra, esta palavra tem perdão nela, tem cura, tem libertação, ela é completa, ela é o mapa do viajor. Esta palavra supre todas as nossas necessidades. Todas as necessidades do Filho de Deus são supridas com esta palavra. E é por isso que nós apegamos a ela e amamos ela. E pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor vivifique esta palavra nos nossos corações nesta noite, Pai. Tua palavra é a semente, Pai. Tua palavra é a semente.
que esta semente possa brotar, Senhor. Que esta semente possa germinar nos nossos corações. Pois nós temos, Senhor, tido um coração amolecido. Esta palavra amolece os nossos corações. Se há porventura aqui algum coração duro, Senhor, o Senhor sabe como amolecer. Se eu tenho sido um coração duro, Senhor, amoleça, meu Pai. Eu quero ser dócil, eu quero ser humilde, Senhor. Eu quero estar pronto para te obedecer, Senhor. Como lemos no começo aqui, na mensagem do teu profeta, se o Senhor é a maior coisa que podemos ter dentro de nós, se ter o teu Espírito é a maior dádiva que existe sobre toda esta terra, nós seríamos loucos se nós perdêssemos isso, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Em desespero nós te pedimos, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos, Senhor. E que nós possamos nos desesperar, oh Deus, pelo toque do teu Espírito, e não sossegar, enquanto não recebermos este Espírito nas nossas vidas. No nome precioso de Jesus Cristo, coroa, ó Deus, esta palavra, vivifica ela em cada coração, Senhor, que ela possa produzir, Senhor, o efeito que a tua palavra produz quando entra nos corações, um efeito poderoso, em nome precioso de Jesus. Nós pedimos isto e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Está terminado o culto, irmãos. Deus acompanhe cada um. Deus dê graça para todos nós recebermos este Espírito dentro de nós. Deus abençoe o irmão Cláudio, sua esposa. Deus abençoe vocês. Gideão veio. Aí tá ouvindo aí? Tá ouvindo. Deus abençoe, Gideão. Semente de